Olá, boas-vindas! Objetivos deste vídeo: apresentar o algoritmo de otimização Gradient Descent, utilizar exemplos para compreender seu funcionamento. Para começar, será interessante que você já compreenda algumas coisas como funciona o Gradient Boosting, como funciona o Ensemble Boosting sequencial. Vamos começar entendendo a formalização matemática do algoritmo. Para isso, precisamos compreender que, para o Gradient Boosting funcionar, ele precisa saber o que é um erro em sua predição. Isso pode soar estranho. Como assim uma máquina entender o que está errando? Calma que isso vai fazer sentido em breve. Agora, vamos estabelecer 3 pontos fundamentais que veremos a seguir. O que é uma função de perda, ou função de custo? Como ela é usada para encontrar os valores dos parâmetros que o modelo precisa aprender? E como o algoritmo aprende com o uso do gradiente descendente? Sobre a função de perda, vamos entender que ela pode assumir algumas formas, dependendo do problema. Para este material, vamos utilizar o erro quadrático como forma de medir o erro. O erro quadrático pode ser calculado da seguinte forma: por meio do quadrado da diferença entre o valor real da variável da amostra e o valor previsto inicialmente pelo modelo em questão. Como sabemos, o objetivo do Gradient Boosting é minimizar os erros. Dessa maneira, vamos utilizar uma função que represente a soma de todos esses erros quadráticos. A soma dos erros quadráticos, SSE. O papel do algoritmo será ajustar seus parâmetros de modo a reduzir essa soma ao máximo. E é aí que entra o gradiente descendente, como uma técnica para encontrar os melhores parâmetros. Agora vamos observar um exemplo visual para entender melhor esses conceitos. Começamos tentando encontrar o ponto mínimo dos erros residuais. Vamos usar um plano cartesiano com duas variáveis, anos de estudo no eixo X e renda no eixo Y. Em seguida, vamos plotar 3 pontos representando dados reais. O primeiro par de valores corresponde a 0,5 ano de estudo e uma renda de 1,4. Isso significa que, para uma pessoa com 0,5 ano de estudo, a renda observada foi de 1,4. Ao traçarmos uma reta de previsão simples, algumas observações importantes surgem. Para este exemplo didático, escolhemos um valor inicial qualquer para o intercepto. Vamos usar 0. Também vamos assumir que a inclinação da reta, coeficiente angular, seja 0,64. E o primeiro valor de anos de estudo que vamos usar é 0,5. Agora que temos os valores, vamos realizar os cálculos. A renda prevista é calculada multiplicando a inclinação pelo valor da amostra e somando o intercepto. O resultado obtido é 0,32. Para encontrar o resíduo, subtraímos a renda prevista da renda observada. Temos que 1,4 menos 0,32 equivale a 1,1. Repetimos esse processo para os outros pontos, encontrando todos os resíduos. Em seguida, elevamos cada resíduo ao quadrado. Dessa forma, o resultado da soma dos quadrados dos resíduos é 3,1. Agora, que já temos o valor da soma dos quadrados dos resíduos, vamos representar esse valor no plano. Sendo assim, quando o intercepto é 0, a soma dos quadrados dos resíduos é 3,1. Se nos movermos um pouco para a direita no plano, ou seja, ao aumentarmos o valor do intercepto, observamos que a soma dos quadrados dos resíduos começa a diminuir. Esse valor continua caindo até atingir um ponto aparentemente mais baixo. Isso nos indica que estamos nos aproximando de um valor ideal para o intercepto.
Retornando à predição inicial, temos o primeiro gráfico com o intercepto igual a 0. Em seguida, aumentamos o intercepto para 0,5, como fizemos na tela anterior. Podemos observar que a reta se desloca levemente para cima, o que resulta em uma redução nos erros residuais. Ao aumentar ainda mais o intercepto para 1, a reta se reposiciona novamente, e a soma dos quadrados dos resíduos continua diminuindo. Isso reforça que estamos nos aproximando de um ponto ótimo para o parâmetro do intercepto. É importante entendermos alguns desafios envolvidos na busca pelo ponto ótimo. Durante essa busca, passamos por diversas possibilidades, o que mostra o quão custosa pode ser essa investigação. Em primeiro lugar, encontrar o menor valor, em uma grande quantidade de dados, pode ter um alto custo computacional. Além disso, uma busca cega ou exaustiva tende a ser lenta e ineficiente, especialmente quando há muitos parâmetros a serem ajustados. E por fim, o ponto ótimo nem sempre é óbvio. Ele pode estar em uma região difícil de alcançar, e sem que tenhamos uma direção clara de descida. Mas temos como evitar tudo isso? Sim, se usarmos o gradiente descendente. Ele pode ser definido como um algoritmo de otimização numérica, e é usado para minimizar uma função de perda. Por meio do algoritmo calculamos o gradiente, ou seja, a derivada da função de perda em relação aos parâmetros. Em seguida, atualizamos os parâmetros na direção oposta ao gradiente. E é exatamente por isso que o nome é gradiente descendente. Vamos ver um pouco do funcionamento. Por meio do valor derivado da função de perda, ou seja, do gradiente. O gradiente descendente dá passos maiores quando estamos longe do ponto ótimo, e passos menores quando estamos perto. Para deixar mais claro, vamos pensar em um plano inclinado. Quando estamos no alto de uma montanha, a inclinação é acentuada, o que indica que estamos longe da base e por isso podemos dar passos largos. À medida que descemos, a inclinação vai diminuindo, indicando que estamos mais próximos do ponto ótimo e por isso, damos passos menores. É como se estivéssemos caminhando do topo até a base da montanha. Vamos ajustando o tamanho dos passos conforme a inclinação da trilha. Voltando à reta de predição inicial, vamos ver como isso se traduz matematicamente. Consideramos a inclinação fixa em 0,64 e calculamos a soma dos quadrados dos resíduos SRR para a reta. Aplicando a fórmula da SRR com os dados, obtemos um valor total de 3,1. Em seguida, traçamos o gráfico da SRR em função do intercepto, resultando nessa curva, que mostra, por sua vez, o comportamento da soma dos erros para diferentes valores de intercepto. Percebemos que a curva possui um formato em U, típico de uma função quadrática. Isso significa que podemos traçar retas tangentes à curva em diferentes pontos, objetivando encontrar o melhor valor de intercepto, ou seja, aquele que minimiza a SRR. Buscamos o ponto onde a reta tangente é horizontal próxima a zero. Esse ponto representa o mínimo da função, sendo a melhor escolha de intercepto para a inclinação fixa de 0,64. Agora vamos calcular a derivada da soma dos resíduos quadrados em relação ao intercepto. Temos que a derivada da SRR em relação ao intercepto para o nosso exemplo pode ser representada da seguinte forma. Vamos aplicar a regra da cadeia, multiplicando pela derivada do conteúdo interno da expressão. Dessa forma, ao substituirmos os valores e levarmos em conta as constantes, obtemos que o resultado da derivada da função em relação ao intercepto é menos 1. Inserindo esse valor ao que já tínhamos, obtemos a derivada da primeira parte.
Esse valor indica o quanto o intercepto precisa ser ajustado para reduzir o erro. Repetimos o cálculo para as demais partes, achando dessa forma a derivada da segunda parte. Da mesma maneira, achamos a derivada da terceira parte. A seguir, temos que a soma das derivadas das partes em relação ao intercepto. Quando o intercepto tem o valor zero, a derivada da função de perda em relação a ele é menos 5,7. Em outras palavras, quando o intercepto é zero, a inclinação da curva é de menos 5,7. Isso indica que a inclinação da curva nesse ponto é negativa e inclinada para baixo. Visualizando o gráfico, entendemos que devemos aumentar o valor do intercepto para reduzir a soma dos resíduos quadrados. Esse valor da derivada nos informa se devemos dar passos, e o quão grandes eles devem ser. O valor ideal do intercepto será atingido quando a inclinação da curva estiver próxima de zero. Ou seja, quando estivermos no mínimo da função de perda. Vamos conhecer agora como os passos são calibrados durante o processo de descida do gradiente. Para isso, é utilizado um parâmetro chamado Learning Rate, ou taxa de aprendizado. Neste exemplo, adotamos o valor de 0,1 como taxa de aprendizado. Sabendo que a inclinação da curva derivada da função de perda em relação ao intercepto é menos 5,7. Calculamos o tamanho do passo e obtemos menos 0,57. Por fim, aplicamos o ajuste. E obtemos o novo intercepto no valor de 0,57. Vamos dar mais um passo, repetindo o cálculo, mas utilizando o passo que já demos anteriormente. Dessa forma a lógica é a mesma, só que a partir de agora. Percebemos que os passos começam a ficar mais curtos, comprovando assim que a inclinação interfere no tamanho do passo. Com 6 passos, por exemplo, o gradiente descendente estimou que o valor do intercepto é 0,95. Como condição de parada, o gradiente descendente usa a proximidade com o zero. Em geral, o valor mínimo para a inclinação é de 0,001, ou seja, qualquer valor menor que esse fará o algoritmo parar com a iteração. Outro fator de parada também é a quantidade máxima de passos, no caso 1000. Para finalizar este material, vamos repassar as etapas do gradiente descendente. Primeiro há uma escolha de valores iniciais para os parâmetros. Para cada parâmetro, é preciso escolher valores iniciais aleatórios. Atualizam-se os parâmetros com base no gradiente e no learning rate. Repete-se até atingir um critério de parada, como o erro mínimo ou iteração máxima. Muito obrigado por ter acompanhado este conteúdo.